Profeta, meus irmãos, diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus verdadeiramente reina. Você entendeu isso aí? Profeta Isaías, em um tempo de cativeiro, onde parece que Deus não está governando coisa nenhuma, ele diz assim: são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Irmãos, quando a vida é difícil e as coisas estão difíceis, o que tem de gente para dar má notícia não é brincadeira. Portadores de má notícia é o que mais a gente tem. Na televisão, então, de monte. O profeta está dizendo que existem anunciadores das boas notícias, e depois ele vai e aponta para aquele que é a boa nova maior do Senhor, a pessoa de Jesus. Este que deixa para Sião, aqui agora o povo de Deus, a seguinte sensação: verdadeiramente Deus continua reinando no mundo, porque quando a igreja vai, anuncia, as coisas acontecem, o governo de Deus se manifesta.
Texto bíblico de João, capítulo 20. Esse texto vai na semana para os núcleos, para o tempo de reflexão da palavra. Partindo dele, eu quero pensar sobre a paz que liberta. Irmãos, se existe uma paz que liberta, é porque existe uma paz que escraviza. Existe uma pseudo-paz. Uma paz que o mundo, e quando eu digo mundo, eu digo as pessoas, elas acham que estão experimentando a paz. A paz que é mediada pelo esforço humano é sempre uma paz que escraviza. O exemplo dos acordos, a gente vive em paz enquanto temos um acordo. Acabou o acordo, acabou a paz. Isso não é paz. Isso é escravidão. Isso não liberta, porque a paz de Cristo, ela é libertadora. Ela tira o homem de tudo aquilo que coloca ele debaixo de um jugo. Para eu viver em paz, eu preciso me calar, porque senão teremos guerra dentro de casa. Para eu viver em paz, eu não posso dar as minhas opiniões. Para eu viver em paz, eu preciso pagar. Essa paz é pior que escravidão, porque ela é mentirosa. Ela é mentirosa, oprime, não liberta. Mas a paz de Cristo, que é a pessoa de Cristo, a presença de Cristo, ela traz total libertação. E eu quero apenas aqui apontar para você, dentro da experiência do encontro de Jesus com os discípulos, quando ele disse aos discípulos: paz seja convosco, apontar algumas forças que a paz de Cristo nos liberta, forças que nos oprimem, forças que nós podemos perceber em todas as religiões e em todas as realidades. Mas eu não quero pregar aqui apenas desafiando o seu coração a levantar oferta para pregar o evangelho para outras pessoas. Eu quero que você entenda isso. Existe uma paz que liberta. E antes de levarmos esta paz às outras pessoas, fica para nós o desafio de vivermos esta paz. Uma paz que nos torna seres livres, que vivem a abundância de Jesus. O texto que nós vamos ler relata aquele momento quando Jesus teve um encontro com os discípulos após a ressurreição. Entendendo que Jesus havia sido crucificado, entendendo de que os discípulos haviam ficado perplexos diante do tamanho daquela situação, da amplitude de tudo aquilo, entendendo de que os discípulos passaram por um momento de profunda crise existencial e crise religiosa, haviam aberto mão da crença, dos seus envolvimentos com a religião estabelecida, haviam seguido a Jesus por 3 anos, de repente Jesus morre, Jesus é crucificado e eles ficam como que num estado de profunda incerteza e insegurança. A paz foi embora. E a gente vive isso sempre, meus irmãos. É o medo que invade, o medo que ataca, o medo que incomoda. E nós precisamos levar uma paz que liberta, mas a começar daqui. E sabendo que isso é bom, necessário e transforma, nos envolvermos de uma maneira prática para que outras pessoas experimentem paz. Quando você tem uma coisa que é boa e você tem amor no coração, você quer que outras pessoas experimentem. Eu fiquei vendo o Luiz, que tem experimentado uma transformação em Jesus,
está na classe de batismo. Hoje ele traz um amigo, o Cláudio. É sempre assim, Luiz. Quando a gente começa a experimentar e vivenciar algo que é transformador, a gente quer que o outro também experimente. A gente não faz missões com um sentimento de peso, não, uma consciência de que o mundo precisa dessa paz que Jesus oferece. O texto diz assim: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dá som para mim aqui, por favor. Do jeito que eu falei antes, deixa lá. Aí fica bom. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco. Então Jesus, dizendo isso, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmãos, nós não vamos falar sobre doutrina do Espírito Santo aqui, mas dá para falar muita coisa nesse negócio, né? Recebei o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo. Andaram 3 anos com Jesus, mas são outras áreas da teologia. O que nós temos aqui como destaque para nós é a chegada de Jesus. Algumas coisas interessantes. Jesus, ele aparece no meio dos discípulos que estavam trancados em um quarto por medo dos judeus. E Jesus não aparece com o dedo em riste, apontando para os discípulos a fragilidade dos discípulos. Pô, vocês são medrosos, hein? Lembra lá no começo do ministério, quando eu falei para vocês que vocês não podiam ser homens de pequena fé? Agora de novo vocês estão me colocando numa situação que eu preciso exortar vocês. Jesus aparece diante dos discípulos e ele, em vez de apontar o erro e a fragilidade dos discípulos, Jesus solta uma frase que é determinante para o momento: paz seja com vocês. Segunda vez, os discípulos entram em euforia por verem o Senhor. E Jesus diz para eles numa segunda vez: paz seja convosco. Aí Jesus fala: assim como Deus me enviou, eu vou enviar vocês. Vocês entendem o raciocínio do texto, irmãos? Os discípulos amedrontados por conta da crucificação de Jesus, ainda não sabiam ao certo sobre a ressurreição, tinham as dúvidas. Jesus aparece novamente encarnado, só que com uma outra manifestação corpórea, mais reconhecível. E Jesus diz aos discípulos: paz seja convosco. Os discípulos manifestam muita alegria ao verem o Senhor. Jesus diz de novo: paz seja convosco. A terceira palavra de Jesus é: olha, da mesma maneira que eu fui enviado, eu vou enviar vocês. Vocês percebem toda a dinâmica que Jesus coloca os discípulos? Existem aqui 4 forças que roubam a nossa liberdade e tiram a nossa paz. A primeira força que eu encontro nesse texto, que a paz de Cristo liberta, a paz de Cristo liberta o homem da força das incongruências da religião institucionalizada e estabelecida. Diz o texto, meus irmãos, que os discípulos estavam reunidos em um cômodo por medo dos judeus. O judaísmo que pregava a chegada do Messias, o judaísmo que pregava o reino de justiça e de paz, era o que estava perseguindo. Era o que havia crucificado um inocente e agora estava colocando em perigo a vida de outros inocentes. Era a religião estabelecida.
Interessante que na história, meus irmãos, o que nós vemos? Vamos ser bem claros. O judaísmo persegue o cristianismo. O cristianismo persegue o islamismo. O islamismo volta e dá o troco no cristianismo. Isso é história. Nas cruzadas nós vemos isso, cristãos e muçulmanos. Aí depois nós vemos, dentro do cristianismo, uma perseguição do cristianismo para o protestantismo. Depois nós vemos o protestantismo perseguindo o catolicismo. Depois nós vemos esse movimento protestante perseguindo o movimento evangélico, que surge no início do século XX como uma nova uma releitura do evangelho, e aí os protestantes começam a perseguir o movimento evangélico. Mediado por Karl Barth e outros teólogos, que começaram a trazer a palavra de Deus em liberdade para as pessoas, pregando a paz, a esperança, não mais o jugo da religião, como escapou do passado. Agora o protestantismo começa a perseguir os evangélicos crescem como força e começam a perseguir-se a si mesmo. Evangélicos tradicionais perseguindo evangélicos pentecostais, e pentecostais perseguindo tradicionais, e agora o neopentecostalismo, que é perseguido por todo mundo e persegue todo mundo. Religião institucionalizada, meus irmãos, é essa bagunça mesmo. Infelizmente, a religião ele tem esse poder de segregar, de perseguir, de matar, de não gostar. Se não faz parte da minha igreja, da minha crença, da minha fé, eu não gosto, eu não ando junto, eu não subo no mesmo ônibus, eu não dou carona, não faz parte da minha crença. E nós que muitas vezes pregamos a paz, somos promotores da guerra dentro de casa, porque a pessoa não quer seguir o nosso Cristo. E queremos que a pessoa siga o nosso Cristo na amarra, a força. E nos apoiamos num texto bíblico que disse que Jesus falou que haveria guerra dentro de casa por aqueles que o seguissem. Mas não é para nós fazermos guerra, são os outros que fazem. Meus irmãos, a paz de Cristo, ela liberta o homem das forças desta incongruência da religião. Quando Jesus entra na casa, era Jesus e os discípulos. Não tinha ritual, não tinha sacerdote, não tinha roupa diferente, as vestes sacerdotais, não tinha a pompa do templo, era um cômodo, um quarto, pessoas reunidas, pessoas com medo. Ali aparece o Cristo vivo, e o Cristo vivo traz paz ao coração dos discípulos, e é isso que nós estamos precisando hoje, meus irmãos. Nós não podemos viver lutando para defender a nossa igreja. Nós não temos que ir às nações pregar contra a religião das nações. Deus não nos chamou para perseguir, mas para difundir a paz. E assim, nós podemos mudar o quadro da sociedade onde nós vivemos. Porque a gente acha que pregar o evangelho é atacar a fé do outro. Pregar o evangelho não é atacar a crença do outro. Pregar o evangelho é viver a paz de Deus no coração. A ponto do outro dizer assim: o que você está fazendo que a tua vida mudou tanto? Mas nós aprendemos a atacar. Queremos dizer que o outro está errado. E quando nós entramos para o ataque, nós quebramos exatamente o que Cristo veio fazer, trazer a paz. E Jesus tinha uma dinâmica muito bonita, porque ele saía pelos caminhos e dizia: quem quer vir após mim, quem quer vir após mim, siga-me. O oposto é verdadeiro: quem não quer, não siga. Eu não preciso maltratar as pessoas que não querem seguir a Jesus. Eu não preciso colocar uma bomba no meu corpo e matar os outros porque não querem crer como eu creio, achando que eu vou ganhar o favor do meu Deus, porque eu acabei com os descrentes. Eu não preciso fazer isso. A paz de Jesus, ela nos liberta dessas esquisitices da religião, dessa neurose religiosa que nos faz viver apontando um para o pecado do outro, um para o erro do outro, e dizendo: a igreja do outro é pior que a minha. Irmãos, eu tenho tomado muito cuidado
E às vezes eu prefiro sair de alguns movimentos e de alguns compromissos para de repente eu não estar mexendo em coisa que é de Deus e não falar demais. Às vezes é de Deus. A gente precisa tomar cuidado, porque tem muita gente que acha que só batista vai para o céu. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Naquele momento, quando Jesus entra naquele quarto, existia uma necessidade, a necessidade de paz. E Jesus não chegou lá e falou assim: viu, pessoal, eu voltei. Eu dei um balão na morte. Agora eu vou provar para os judeus quem é que tem a razão. Jesus não falou isso, não. Jesus falou assim: gente, paz. Porque quando o profeta falou sobre a minha pessoa, ele disse que viria o príncipe da paz. Eu não posso gerar guerra. Você não pode ser o gerador da guerra na sua família por conta da sua crença. Mas pastor, eu entreguei minha vida a Jesus e ninguém quer seguir a Jesus. É um direito da pessoa não seguir a Jesus. É um direito. Mas as pessoas precisam observar a sua paz e dizer: eu quero ter essa paz que você tem. Eu quero ter isso que você tem. E aí ela sim vai entregar-se à paz que é Cristo. A paz de Cristo nos liberta não só das incongruências da religião estabelecida, mas nos liberta também da força das emoções afetadas pelas incertezas em relação ao futuro. Quando Jesus entra, ele diz: tenham paz em relação ao que vai acontecer com vocês. O futuro dos discípulos naquele momento era muito incerto, meus irmãos. E as incertezas, elas têm a habilidade de construir em nós uma coisa chamada medo. Jesus não veio trazer a paz de espírito, mas ele veio trazer a paz do espírito. E é essa paz que nos liberta do medo. Com medo de um Deus irado, muitos acabam vivendo uma religiosidade que mais oprime do que liberta. Eu quero lembrar, irmãos, aquele texto de Hebreus 2, 14 a 15. Você pode abrir na sua Bíblia, por favor? Nós precisamos mostrar às pessoas que Cristo produz uma paz que nos liberta dos medos que a vida constrói. E um desses medos é o medo com a morte. Ou é o medo da morte. Jesus veio para libertar o ser humano do medo da morte. Um dos medos que mais escravizam a sociedade. E o que nós não fazemos, meus irmãos, para nos livrarmos da morte, não é? Quantas coisas, porque na verdade nós não queremos morrer. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Jesus Cristo veio em forma humana para derrotar aquele que promoveu a morte humana, para que todo aquele que cresce nele pudesse se livrar da morte e ter vida. O medo da morte, ele vai embora quando nós temos esperança de vida eterna. E por isso é que nós temos que olhar para Jesus Cristo. A única religião, meus irmãos, que apresenta a solução para a eternidade é a fé cristã. Em Cristo nós vencemos este medo, esta incerteza em relação ao nosso futuro. Quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós podemos dizer: se eu morrer hoje, eu estarei na eternidade com meu Pai. Não direi mais se eu merecer, mas direi: em Cristo eu tenho esperança eterna. Jesus veio para livrar aqueles que têm e estão vivendo debaixo de um medo, e é o medo com a morte, é o medo da morte. E Jesus quer nos tirar dessa escravidão. E essa escravidão, meus irmãos, é o que levam outras religiões a agirem da maneira como agem. Tentar apaziguar a ira dos deuses,
vivendo com a maneira tão diferente de se aproximar do seu Deus. No fundo, todo mundo quer ter a compreensão do que será a sua vida depois da sua morte. É estranho, mas é isso aí. É essa busca do retorno. Eu quero voltar e eu quero me encontrar com os meus familiares. A consulta aos mortos que Deus tanto condenou na Bíblia, porque esta relação com a morte, ela nos escraviza. Nós temos dificuldade de falar sobre a morte, porque na verdade nós temos medo da morte, não queremos enfrentar a realidade da existência, mas em Cristo nós encontramos esperança eterna, em Cristo nós encontramos vida, e esta paz precisa ser levada às pessoas. Esta paz precisa chegar ao coração das pessoas, porque a incerteza, meus irmãos, em relação ao futuro, é o que mais oprime as pessoas. A paz de Cristo, ela não só liberta o homem das forças, das emoções afetadas pelas incertezas em relação ao futuro, como era o caso dos discípulos, mas também ela liberta o homem da força das dúvidas espirituais. Jesus entra e a primeira coisa que ele faz, olha que interessante, versículo 20, Jesus mostra-lhes as mãos e mostra o lado. Depois ele faz a mesma coisa com Tomé. Tomé não estava no quarto com o povo, naquele espaço, ele não viu Jesus. Quando ele aparece e ele não havia conseguido crer na ressurreição, o que Jesus faz? Tomé, toca na minha mão, toca do meu lado, veja que sou eu mesmo. Ou seja, a paz, a presença de Cristo nos liberta da força, das dúvidas espirituais que acabamos criando. Tomé achou irracional a ressurreição e não creu. Ele precisava ver. E, meus irmãos, uma das grandes amarras para a nossa liberdade é a nossa maneira racional de ver a vida. Sabe por que nós não somos livres em Cristo? Porque nós ainda somos muito racionais. Deus não quer que sejamos irracionais. Deus quer que sejamos espirituais. É diferente. Deus não quer que o crente seja um animal. Tá certo? Tem muitos que são, né? Agem meio que de maneira animalesca. Por exemplo, se arrastam pelo chão, pulam pelos bancos, começam a flutuar. É meio animalesco, não tem lógica, isso é irracional. Espiritualidade não tem a ver com insanidade. Espiritualidade tem a ver com o movimento da razão, o movimento da emoção e o movimento de Deus no coração, justificando as coisas, trazendo sentido às coisas e edificando. Não adianta eu sair me arrastando pelo chão do templo de uma igreja, mas eu não ter uma paz que me ajude a perdoar o meu ofensor, uma paz que me ajude a não me sentir melhor que o outro, a não apontar para o outro e jogar o outro no inferno, mas ter bondade e misericórdia no coração. Meus irmãos, a religião de hoje é esquisita demais. O que nós vemos hoje é uma irracionalidade, não uma espiritualidade. E a irracionalidade é aquilo que não se explica, é irracional. As coisas de Deus, elas trazem paz ao coração. E o que Jesus faz? Jesus só diz o seguinte: olha, deem uma olhada aqui. Deem uma olhada aqui. Fundamentem a fé de vocês na promessa que eu fiz. Eu ressuscitei, é verdade. A paz de Cristo, ela nos tira dessas dúvidas, porque a paz de Cristo é a presença de Cristo. Para terminar, a paz de Cristo liberta o homem da força da espiritualidade meramente intimista. Quando Jesus olha para os discípulos, ele traz uma das grandes expressões missionárias do texto. Versículo 21, Jesus diz assim: assim como Deus, o Pai, me enviou, também eu vos envio a vós.
antes da morte, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele morre, ressuscita, volta e diz: da mesma forma como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Sabe por que nós precisamos fazer missões? Porque nós fomos enviados por Jesus. Jesus nos enviou. Jesus nos mandou adiante. E quando ele aparece aos discípulos que estavam ali presos, parados, com medo, amedrontados, sem saber o que fazer, Jesus diz: não para não, agora vocês precisam ir, ide, cumpram a grande comissão, ide pregar o evangelho a toda criatura. E partindo daquele momento, quando eles abrem a porta daquele quarto, meus irmãos, as coisas começam a acontecer. Quando eles abrem a porta daquele quarto e saem com Jesus, Jesus faz o grande milagre no mar de Tiberíades. Jesus multiplica os peixes e começa a mostrar a multiplicação da fé cristã. E partindo daquele momento nós vamos tendo os registros dos movimentos de Deus na terra. Aparece Lucas registrando os atos do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus através dos discípulos. A Ásia é tomada com a palavra de Deus. O mundo de então é tomado com a palavra de Deus. E não existia internet, não existia celular, não existia nada desse negócio, televisão, TV a cabo. Existia gente falando para gente. As pessoas compartilhando a paz de Jesus e dizendo: nós vimos o Cristo vivo. Nós experimentamos a paz. Nós temos certeza que a nossa fé é verdadeira. E eles saíram por conta daquela ousadia da presença de Deus, pregando, porque Jesus disse para eles: assim como eu fui enviado, vocês também precisam fazer missões, porque agora eu envio vocês. E eles saem por todas as regiões pregando o evangelho. E para que isso acontecesse, sabe o que Jesus fez? Jesus encheu aqueles discípulos de uma autoridade diferente. E Jesus disse: para que vocês possam ir, recebei o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, aqueles discípulos, diz o livro de Atos, deixaram conturbado o mundo da época, porque eles saíram desbaratando as trevas, saíram curando, pregando o evangelho da ressurreição. E ali a fé cristã começa a se expandir, pois o poder do Senhor, como disse o profeta, alcançaria os lugares mais distantes do mundo, e através dele viria a paz. Amém? Através da presença de Jesus vem a paz. Se nós cremos nisto, se nós vivemos isto, experimentamos isto, nós precisamos lembrar dessa palavra de Jesus: assim como eu fui enviado, agora eu envio vocês. Agora vocês podem ir e pregar o evangelho a toda criatura, para que em todos os lugares do mundo a paz possa chegar. E é isso que Deus quer para todo o homem. É isso que Deus quer para todas as pessoas. Feche os seus olhos.